começando mais uma edição da nossa web TV, a Band no Ar, a informação num clique. Vamos falar hoje do quadro Inspeção na Prática. Inspeção na Prática é para você que ainda não conhece a área, já ouviu falar na área de inspeção, está pensando em entrar nesse segmento, vamos falar um pouquinho dela. E para você que já está e quer evoluir, como evoluir? Para isso a gente tem que trazer aqui um super especialista, uma pessoa que já está inserida na área há muito tempo e é claro que é um profissional nível 3, no caso em 4 técnicas, tá? Em ultrassom, em partículas magnéticas, PM, líquido penetrante, LP, e a CFM, que é uma técnica muito usada em inspeção subaquática, mas ele diz que está em outros segmentos também. Estou falando de Newton dos Santos, que é profissional da Petrobras, do Centro de Pesquisa da Petrobras, além de ser esse profissional nível 3 aí, gigante em todas essas técnicas. Não é isso, meu querido Newton, como vai? Boa tarde, Alexandra. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite. Sim, atualmente eu trabalho no CEMPES e antes do CEMPES trabalhei por 15 anos no antigo SEC, né, que é o setor de qualificação e inspeção da Petrobras, né, que tinha um contato grande aí, inclusive, com a BEND, né. Em resumo, é isso. E me diz uma coisa, você hoje, né? Hoje não, ao longo da sua carreira aí você se tornou nível 3 em 4 técnicas. Eu queria começar falando do ultrassom, que é uma técnica que muita gente se interessa e eu sei que ela é utilizada em todos os segmentos. Fala um pouquinho do princípio do ultrassom para quem não conhece. Bom, o princípio do ultrassom, né, para quem não é da comunidade de ensaio não destrutivo, né, é um ensaio não destrutivo que a gente fala que é tipo volumétrico, né, que você consegue inspecionar todo o volume de uma solda, né, que a gente fala de ensaios, né, tem o ensaio LPPM, que são ensaios superficiais, né, e tem algumas técnicas, né, métodos que a gente fala que são volumétricos, né, que você consegue varrer todo o volume de solda. E o ultrassom se enquadra nessa técnica que faz a varredura em todo o volume de solda, né. Tem que explicar a técnica em si, a física também? Não. Eu queria saber, assim, na prática, o ultrassom hoje ele é uma técnica muito comum, né, de ensaio não destrutivo. Você trabalha na Petrobras, setor de óleo e gás. Aí, na Petrobras, me fala um pouquinho do dia a dia. Como é que vocês fazem inspeção com o S, ultrassom? Bom, o ultrassom, eu diria que é das técnicas de maior utilização, né, por essa característica de varrer todo o volume de solda, né, e espessuras, né, a gente tem na Petrobras um histórico aí de inspeção de espessuras que vão de 2 milímetros a 300 milímetros de parede, de espessura. Nossa, a diferença é gritante. Não, quer dizer, uma solda, quase todos os tipos de equipamentos que a gente, todos, né, diria todos os equipamentos do setor nosso, petroquímico, e que abrange também, eu diria, todo o setor industrial, né, e o ultrassom tem uma grande abrangência de utilização por essa característica de varrer todo o volume de solda. Então, assim, tudo que é solda, inclusive solda e metal base, né, então dizer, toda a estrutura do equipamento, tanto tubulação, vaso de pressão, a gente consegue fazer a inspeção de ultrassom. E o ultrassom tem uma característica que a gente tem, o método ultrassônico, que a gente chama, tem várias técnicas, né? Então, a gente fala ultrassom convencional, tem ultrassom phase da Rey, tem ultrassom TOF, mais recentemente o TFM, QFM, quer dizer, cada técnica tem a sua particularidade, sua especificidade, né, que é como se fosse um end novo, né, apesar de usar a física do ultrassom, cada um tem sua especificidade e varia a aplicação de um para o outro, né, a importância, a característica de um para o outro, quer dizer, que exige que você seja realmente qualificado, né? Não só o nível 3, que eu diria, né? O nível 3 tem que ter um conhecimento geral das técnicas, né? Mas o ideal até que, como nível 3, a pessoa tenha a qualificação até nível 2 nessas técnicas, né? Que cada uma tem sua particularidade. Então, assim, em resumo, eu diria que é a técnica mais usada, e que tenha, por ter esse tanto de técnicas que a gente usa, cada uma com uma característica, um alcance, é a mais utilizada, eu diria, na Petrobras. E a
solda, você falou muito de solda, né? E a submersa, por exemplo? Submersa, essa é uma boa. A gente ainda, o ultrassom, a gente não usa, né? Quer dizer, a gente inspeciona, vamos dizer, a parte subaquática, né? Você falou submersa também, a gente usa, a gente inspeciona antes de descer, né? Vamos dizer, para fazer a solda, né? Seria possível a gente usar ultrassom? Poderia, mas atualmente a gente é usado, inspeciona antes e depois monitora. Na questão subaquática, o que a gente faz em inspeção em operação, a gente usa muito a medição de espessura, né? Essa a gente usa muito. Tá? Mas aí tem que ser mergulhador, tem que ter todo um preparo além, né? Ou mergulhador, ou se usar um ROV, né? Que é um veículo operado remotamente. E o que você me diz da certificação profissional nesse contexto? Né? Porque a certificação profissional a gente sabe que é uma opção, né? Não é obrigatório, mas você como profissional certificado, como é que isso impactou, vem impactando na sua carreira e no resultado do seu trabalho? Não, gente, a certificação para mim é fundamental, né? Então, a gente fala, né, o crivo da certificação, né, esse sofrimento, todo esse caminho para você obter a certificação, né, eu diria que dá aquela casca profissional, né, um ponto de partida, né, que a gente fala ralar cabeçote, né, a gente fala muito da comunidade de END, né, e aí está vinculado ao ultrassom, né, esse termo ralar cabeçote está vinculado a ultrassom. Então, assim, a certificação é mais uma etapa disso que a gente fala da prática de cada ensaio, né? Que vamos chamar aqui de ralar a cabeçote. Então, assim, a experiência prática e que a certificação, a qualificação e certificação é uma etapa, eu considero fundamental, né? Esse trabalho, esse conhecimento teórico com prático. Isso é essencial, tanto para a atividade que a gente fala nível 2, como para o nível 3 também, né? O nível 3 precisa de muita experiência, né? Tem que ser estudioso, tal, conhecer o ensaio, a física dele profundamente, mas sem essa parte prática, né? Fica incompleto esse caminho. Então, o nível 2 nem se fala, né, também, né, tem a experiência de campo e a certificação, né, você passar por isso é fundamental, tá? E eu imagino que é aquela história impacta direto no resultado do trabalho, né, porque a certificação nada mais é do que você ter transmitir a confiabilidade do resultado do trabalho, né, porque veja bem, eu imagino que quando um profissional está aí realizando operando aí uma técnica de END, existem algumas pegadinhas, existem algumas situações que se ele não tiver certificado, se ele não tiver bem treinado, isso pode comprometer a análise dele, eu digo, o resultado do laudo, a interpretação da inspeção. Não é, Milton, me corrija se eu estiver errada no meu raciocínio. Não, interessante, você usou um termo que muito o pessoal da área de END fala, que da prova em si, fala pegadinha, né? O que eu chamo de pegadinha, que é muito usado aí, né? No mundo aí dos ENDs, o pessoal usa muito isso na prova, que a prova reflete a situação de campo, né? Quer dizer, o que a gente chama que é pegadinha, gente, é a situação de atenção. Então, assim, a prova tenta simular o maior número possível de situações de campo. É importante que a prova faça isso. E eu penso, tendo sido examinador, né, ainda fazer parte do quadro de examinadores, né, quer dizer, a prova tem que tentar varrer o maior número de situações possível, né, como se fosse um médico lá antes, né, para ter um boneco lá, que tem aqueles bonecos de teste lá, que ele faz para ressuscitação lá cardíaca, né? Quer dizer, para a gente, se a gente tiver na nossa área isso, os corpos de prova represente, a prova represente, a gente é um ganho. Então, a prova vai estar com muito detalhe. E o detalhe, você precisa ter atenção, faz parte da competência do inspetor, não só conhecimento teórico, prático, como atenção, né? Então, assim, eu diria, o que o pessoal chama de pegadinha, atenção, gente. Isso é exigido de qualquer profissional de área técnica, né? Então, além de conhecimento teórico, prático, tem que ter muita atenção para o resto da vida e da carreira de cada um. Então, eu não considero essa palavra pegadinha, eu chamo assim, aquele escopo todo de competências, né, que tem que ter um inspetor, que está incluído a atenção também, né? Em qualquer área técnica, gente, a atenção é fundamental. E eu queria que
que você falasse um pouquinho sobre a técnica ACFM. Tá, uma técnica, né, eletromagnética, né, que inicialmente ela ainda está no setor subaquático, né, porque ainda tem essas inspeções por ROV ou por inspetor, né, por mergulhador, quer dizer, ela originalmente foi lá incluída na parte subaquática por causa da utilização. Geralmente vai ali baseada na utilização onde é maior, mas assim ela tem grande, enorme, assim, possibilidade de utilização em superfície. E a gente tem uso na Petrobras, né, e, de novo, isso vale para todo o setor industrial, de situação superficial, né, pela característica do ACFM, né, que a gente considera ela uma técnica superficial, quer dizer, você consegue ter uma avaliação de mecânica da fratura. Então, mecânica da fratura, que é uma área nova, relativamente nova, né, em termos de avaliação, quer dizer, você consegue fazer medida de comprimento e de profundidade numa descontinuidade. Quer dizer, você consegue fazer inspeção em alta temperatura, você consegue fazer sobre camada de tinta, película, revestimento, você consegue, né? Não, revestimento não condutor, quer dizer, tem um campo de aplicação muito grande, né? Na Petrobras, a gente usa basicamente para submarina ainda, né? Mas com alguma aplicação já também em superfície, que eu acho que é pouco explorada, né? Tem um campo enorme para isso, para o ACFM, né? Ô Milton, e como é que está o mercado de trabalho? Tem bastante? A minha pergunta é a seguinte, tem muita atividade? Tá? Essa é a primeira. A segunda, tem profissional qualificado o suficiente para atender a demanda de trabalho, na sua visão? Eu estou falando de forma bem generalista, tá? Estou falando da área de inspeção como um todo, não só do S, mas estou incluindo a ULP, PM, radiografia, a CFM, qualquer área de inspeção. Como é que você vê isso? Boa pergunta. Assim, antigamente, quando a gente viu o profissional o certificado, né, a gente vê, por exemplo, quem era LP. Inicialmente, quando tinha uma demanda muito grande, a pessoa podia ser só LP. Depois, o mercado foi regulando, né, começou a exigir que a pessoa fosse LP, PM, e medição de espessura, né? Vamos dizer que uma técnica lá que é mais simples, de ultrassom. Então, o mercado já foi autorregulando, exigindo isso do profissional. Então, os métodos superficiais, se o inspetor não tivesse, né, já começou nos últimos tempos, né, com crises, tanto de problema que a gente tem tido no país, quer dizer, o inspetor passou a exigir dele, né, o mercado, a indústria, mais qualificações. Isso vale também, por exemplo, vamos dizer, para o ultrassom, né, que eu falei que cada técnica é como se fosse um ultrassom diferente, quer dizer, um end diferente, né? Então, lá tem o phase da Ray, quer dizer, o ideal é que a pessoa que seja phase da Ray, a técnica qualificada em phase da Ray, seja também TOFD, e que seja também convencional. Então, assim... multifacetado. Exatamente, né? E para o nível 3, né? O nível 3 que seja pelo menos qualificado como nível 2 em uma dessas técnicas, né? Quer dizer, o próprio mercado já tem exigido essa qualificação das técnicas que eu diria que se complementam, né? Vamos dizer, os superficiais, eu falei LP, PM, ultrassom, dentro do ultrassom, né? Ele tem que ter um conhecimento de radiografia, quando vai usar cada um, né? Vai usar a radiografia ou ultrassom, né? Dentro do ultrassom, quais técnicas, quando utilizar, característica de cada um. Quer dizer, o mercado está exigindo mais essa qualificação que você falou, né? Mais variada dentro de cada escopo de cada técnica, né? Se você tiver todos, você vai estar se você tiver na LP, os superficiais, e tiver os volumétricos, a gente está falando, aí sim, está um profissional assim, com mais visibilidade no mercado. Mas é claro, por exemplo, se você for um profissional de ultrassom, um nível 2, se você tiver a qualificação lá convencional, como nível 2, né? Convencional fez da Ray TOFD, eu já acredito que você já tem um grande mercado, né? A retomada, aí o país começou a retomar, né? O crescimento, a questão industrial, né? A gente já está retomando, já está tendo muito serviço, a gente vê pelo universo Petrobras, que tem a quantidade de serviço tem aumentado. Tá. Ótima notícia, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela sua entrevista, olha, informações valiosas. Ó, você que está querendo entrar na área, você veja de novo, veja e reveja a entrevista do Milton para você se dar bem, viu? Porque mercado tem. Não é isso, Milton? Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigado pelo convite de novo e estou à disposição.
quando eu puder ajudar aí. Ok? E obrigada a você também que ficou conosco até agora, pela sua companhia, pela sua audiência. Continua aqui com a gente na nossa Web TV. Tem sempre programa novo, toda terça-feira, 11 horas da manhã. Depois ele fica lá no nosso canal. Você pode ver quantas vezes você quiser. Compartilhe aí. Vamos divulgar aí a área de inspeção, que como o Milton falou para a gente aqui, está crescendo, está precisando de profissionais multifacetados. Então procura aí se qualificar cada vez em mais técnicas para você se manter sempre consolidado no mercado, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau!